A Rainha das Neves, de Hans Christian Andersen, narrado por Amélia Silva. Primeiro capítulo: O espelho e os estilhaços. Um belo dia, o diabo estava muito bem disposto, pois tinha conseguido fabricar um espelho muito especial. Um espelho que tinha a particularidade de fazer desaparecer, ou reduzir a quase nada, todas as coisas boas e bonitas que nele se refletissem, e aumentar desmesuradamente o que era completamente inútil e feio. Tudo era alterado e modificado assim que se refletia naquele espelho maldito. As mais belas e deslumbrantes paisagens tomavam o aspecto de espinafres cozidos, e as pessoas que eram sensíveis e carinhosas tornavam-se antipáticas e repugnantes. Bastava ter uma pequena sarda ou sinal na cara para que, ao mirar-se no espelho, o nariz e a boca ficassem cheios delas. Se alguém tivesse um pensamento bom, o espelho refletia um riso de escárnio, sardónico e maligno. Isso divertia muito o diabo. E todos os que frequentavam a sua escola de feitiçaria, sim, porque ele tinha uma escola dessas, contavam por toda a parte que tinha acontecido um verdadeiro milagre que permitiria ver, finalmente, como eram realmente o mundo e as pessoas. Os demónios corriam por todo lado com o espelho, e dali a pouco tempo não havia nenhum país nem pessoa que não tivesse sido completamente deformado por ele. Mas aqueles espíritos malévolos desejavam também subir pessoalmente até ao céu para troçarem dos anjos e de Deus. Quanto mais se elevavam com o espelho, mais sarcásticas eram as suas risadas. Mal conseguiam segurá-lo e voaram cada vez mais alto, mais perto dos anjos e de Deus. Mas nessa altura o espelho estremeceu de tal maneira com as suas diabólicas risadas que lhes escapou das mãos e veio estilhaçar-se na terra, onde se desfez em milhões de bocadinhos, ou até mais. E a partir desse momento começou a causar mais desgraças, muitas mais que antes, pois alguns pedacinhos não eram maiores que grãos de areia, que voaram e se espalharam pelo mundo inteiro. Mas todos e cada um destes minúsculos fragmentos possuía exatamente o mesmo poder do espelho inteiro, e ao penetrar nos olhos de alguém, essa pessoa passava a ver tudo ao contrário, ou só passava a ver o lado negativo do mundo e das coisas. Estes diminutos estilhaços do espelho podiam penetrar em qualquer sítio, e houve até quem chegasse a ter uma partícula do espelho alojada no coração. E esses eram os casos piores, pois o coração transformava-se num bloco de gelo. Outros alojavam-se nos óculos e quando as pessoas os punham, sentiam-se mal. O diabo ria tanto que quase lhe arrebentava a barriga, mas isso fazia-lhe cócegas e ele gostava. Os estilhaços continuavam a voar e a espalhar-se pelo mundo inteiro. E assim vendo, vejamos o que aconteceu a seguir. Segundo capítulo: Um rapazinho e uma menina. Numa grande cidade viviam duas crianças pobres. Não eram irmãos, mas estimavam-se tanto como se fossem. As duas famílias viviam em duas águas furtadas que estavam situadas de frente uma da outra. Em frente das janelas estavam colocados grandes caixotes de madeira, onde cresciam e floriam as mais belas rosas. Apesar de os caixotes estarem bastante altos, por vezes Gerda e Kai, assim se chamavam as crianças, tinham autorização para subir até lá e sentarem-se ao pé das rosas, onde gostavam muito de brincar e onde se sentiam felizes. Contudo, no inverno já não podiam dar-se esse prazer. Os vidros das janelas ficavam muitas vezes cobertos de gelo e as crianças aqueciam moedas no fogão e encostavam-nos aos vidros das respectivas janelas. Desta maneira, derretiam o gelo e conseguiam formar um círculo por detrás do qual espreitava um olhinho de Kai e outro de Gerda.
No verão, as crianças podiam encontrar-se com um simples salto, mas no inverno precisavam de subir e descer muitas escadas, pois a neve tudo cobria, envolvendo as casas, os jardins e as ruas com o seu enorme manto branco. Os flocos de neve parecem abelhas que formam enxames, disse um dia a avó do rapaz. E eles também têm uma rainha? Perguntou ele. É claro que sim, respondeu a avó. Voa sempre onde mais denso é o enxame. Às vezes, em certas noites de inverno, paira pelas ruas da cidade e espreita através das janelas das casas. É então que os vidros enregelam de forma muito singular, desenhando campos de flores. Será que a Rainha das Neves pode entrar aqui nas nossas casas? Perguntou a pequena Gerda. Se vier, será bem-vinda, disse o menino, e poderá ir para junto do fogão para se aquecer. Ao serão, quando o rapazinho estava já em sua casa, trepou uma cadeira colocada diante da janela e empoleirou-se para espreitar pelo pequenino círculo no vidro. Lá fora caíram alguns flocos de neve e um deles, o maior, ficou pousado na beira de um dos caixotes. Depois começou a aumentar e cresceu, até se transformar numa mulher extraordinariamente bela. O seu vestido era formado por milhões de flocos em forma de estrela. Inclinou-se para a janela e acenou com a mão e com a mão na direção de Kai. Assustado, o rapazinho saltou da cadeira e teve então a sensação de que um pássaro muito, muito grande passava a voar diante da sua janela. O dia seguinte amanheceu claro e bonito, mas como fazia um frio terrível, tudo estava gelado. Depois, uma vez mais, despontaram os caules verdes das plantas, floresceram e logo chegou o verão. As roseiras floriram com um esplendor nunca visto e a pequena Gerda cantava. As rosas abrem, vão desaparecer, o menino Jesus vamos ver. As crianças davam as mãos. Subitamente o rapaz exclamou. Ai, senti umas picadas no coração e agora também no olho. Não percebo o que se passa. A menina assustou-se e quis ajudá-lo, mas ele, para tranquilizá-la, disse-lhe: Já não sinto nada, acho que passou. Mas não era verdade. As picadas não tinham passado. A causa era um estilhaço de vidro do espelho enfeitiçado. O coração de Kai não tardaria a transformar-se num bloco de gelo. Não chores, disse-lhe ele bruscamente. Assim ficas horrível. Eu não preciso de nada. Será que não vês que eu não preciso de nada? Aquela rosa está a ser comida por uma lagarta e a outra está retorcida. A verdade é que estas rosas são horríveis, simplesmente horrorosas. Deu um pontapé no caixote e arrancou as rosas. Passavam os dias e as semanas e Kai ia-se transformando pouco a pouco. Já não queria brincar com a menina, chegando mesmo a zombar dela, que o estimava e amava tanto. A menina suportava tudo, pois estava convencida de que era uma situação passageira. Certo dia de inverno, chegou ao pé dela com o seu trenó e disse-lhe: Vou para a praça, brincar com os outros rapazes. E, virando as costas, afastou-se rapidamente. Na praça a diversão era grande. Os rapazes, mais destemidos, atavam firmemente os seus trenós às carroças dos camponeses e deixavam-se ir a reboque durante um bocado. De repente, apareceu um trenó muito grande, no qual estava sentada uma pessoa envolta em peles brancas. O grande trenó deu 2 voltas à praça e, quando passou ao pé de Kai, ele amarrou o seu pequeno trenó àquele e deixou-se arrastar, pensando que o passeio ia ser divertido. Num instante, chegaram à rua seguinte e depois atravessaram as portas da cidade. Foi então que começou a nevar violentamente. Quando Kai tentou soltar-se do trenó grande, pois não queria continuar com aquela correria, já não conseguiu. Gritou bem alto, mas não foi ouvido e o trenó quase voava. Só passado muito tempo é que parou e a pessoa que o conduzia levantou-se. Era uma mulher, esbelta e de uma brancura deslumbrante e resplandecente. Era a Rainha das Neves. Demos um belo passeio, disse ela, sentando-o ao seu lado no trenó e cobrindo-o com o seu casaco. Tens frio? Perguntou ela enquanto o beijava na testa.
Oh, aquele beijo foi mais gelado que o próprio gelo e penetrou-lhe até ao coração, que já estava meio transformado num bloco de gelo. Então a Rainha das Neves beijou de novo e ele esqueceu a menina, a avó e todas as pessoas que conhecia. O trenó voou sobre florestas e lagos, sobre terras e mares. Por baixo deles o vento frio assobiava, mas lá no alto brilhava a lua, grande e clara, e o pequeno contemplou-a durante toda a longa noite de inverno. Durante o dia, o menino dormia, aos pés da Rainha das Neves. Terceiro capítulo: O Jardim da Senhora que Sabia Bruxaria. Ao ver que Kai não regressava, Gerda chorou durante todo o inverno o desaparecimento do seu inseparável e querido amigo. As pessoas diziam que ele tinha morrido, que se tinha afogado no rio. O tempo foi passando, as neves derreteram e chegou finalmente a primavera. Kai morreu, disse a menina. Não acredito nisso, respondeu o raio de sol. Morto e perdido, disse Gerda às andorinhas. Não acreditamos, responderam elas. De forma que a menina acabou também por não acreditar. Vou calçar os meus sapatos encarnados, disse ela certa manhã, e vou ao rio perguntar por ele. A pequena beijou a avó e dirigiu-se para o rio, sozinha. Estava decidida a saber novas do seu amigo. Chegada lá, perguntou-lhe: É verdade que me levaste o companheiro de brincadeiras? Se me o devolveres, ofereço-te os meus sapatos novos. Descalçou os sapatos e atirou-os ao rio. Mas as ondas trouxeram-nos de volta para a margem. Gerda julgou que não tinha atirado os sapatos suficientemente longe. Por isso a menina meteu-se num barco que estava encostado aos juncos, foi balançando de um extremo ao outro do barco e daí lançou novamente os sapatos à água, desta vez para mais longe. Ora, acontece que o barco não estava bem amarrado à margem e, devido àqueles movimentos bruscos da menina, foi levado pela corrente. Gerda ficou muito assustada e começou a gritar e a chorar, mas ninguém, a não ser os pardais, a podia ouvir. E o barco continuou a afastar-se, empurrado pelas águas, balouçando e sendo levado pela corrente. Talvez o rio me leve até ao meu amigo, pensou a menina ao fim de algum tempo. Ficou assim mais sossegada e recobrou o seu bom humor. Pouco depois chegou um grande e maravilhoso pomar de cerejeiras, onde havia uma casinha com umas curiosas janelas encarnadas e azuis e cobertura de colmo. Diante dela perfilavam-se 2 soldadinhos de madeira que montavam guarda à casa, saudando e apresentando armas a todos os que por ali passavam. A menina chamou-os e cumprimentou-os. Foi então que apareceu à porta da casa uma velha senhora apoiada num cajado. Pobre criança! Exclamou a velha. Como é que foste arrastada por esta corrente tão forte e impetuosa? Como é que isto pôde acontecer? Aproximou-se mais da margem e com o cajado puxou o barco para a terra. A menina ficou muito contente por estar de novo em terra firme, embora estivesse um pouco receosa, pois não conhecia aquela senhora de lado nenhum. Mas esta disse-lhe: Não tenhas medo, menina. Vem comigo e conta-me quem és e como vieste aqui parar. Explica-me tudo para eu ver se te posso ajudar. E Gerda contou-lhe tudo. Mas a velha senhora abanou a cabeça e disse-lhe que não tinha visto o seu amigo. Se calhar ainda aqui não chegou, acrescentou. Não te preocupes. Entretanto, podes comer as minhas saborosas cerejas e apreciar as minhas flores maravilhosas. Enquanto a menina comia, a velha senhora penteava-lhe os longos cabelos com um pente de ouro e Gerda, pouco a pouco, acabou por esquecer o rapaz. A velha mulher, desconhecida, sabia de feitiçaria, mas não era malvada. Queria apenas privar a menina da sua memória para que ela se esquecesse da sua busca e ficasse com ela. Por esta razão, receando que a pequena, ao ver as rosas, se lembrasse dos seus intentos e do seu companheiro e se fosse embora, a velha foi ao jardim e tocou com o cajado em todos os pés de rosa, que desapareceram de imediato para dentro da negra terra. E foi assim que Gerda passou a viver naquele maravilhoso lugar. Mas um dia reparou que no chapéu da velha senhora havia uma única rosa.
Gerda começou a procurar em todos os lados, rebuscando os canteiros e todo o jardim, mas não encontrou uma única rosa. E desconsolada, desatou a chorar. Ora, as suas lágrimas foram cair precisamente no lugar onde estava enterrada uma das roseiras. Esta brotou imediatamente com força, ainda mais bonita do que era antes de se fundir com a terra. A menina começou a beijar as flores e lembrou-se das rosas de sua casa e também do seu amigo. Onde está Kai? Morreu? Não, responderam as rosas. E podes confiar inteiramente em nós, já que estivemos debaixo da terra, onde todos os mortos repousam, e ele não estava entre eles. A menina abriu a porta do jardim e saiu a correr. Eram os últimos dias de outono, mas, dentro daquele jardim encantado, a menina não se tinha apercebido disso, pois não dera conta da passagem do tempo. Quarto capítulo: O Príncipe e a Princesa. O mundo estava envolto numa neblina cinzenta e fria, e a menina teve de parar para descansar, pois já tinha os pés em ferida. Foi então que apareceu uma gralha muito curiosa que pousou à sua frente na neve e lhe perguntou o que fazia por ali sozinha. A menina contou-lhe a sua triste história e perguntou-lhe se tinha visto o seu amigo Kai. A gralha, pensativa, moveu a cabeça para um lado e para o outro e, por fim, disse: Quem sabe, quem sabe? O quê? Tens a certeza? Perguntou a pequena, beijando e abraçando a gralha com tanta força que quase a sufocava. Tem calma, tens que ser discreta, disse a gralha. Julgo que sei onde ele está, pelo menos acredito que sim, mas é provável que ele te tenha esquecido por causa da princesa. Ele vive com uma princesa? Perguntou Gerda, impaciente e um pouco desconfiada. Sim, escuta, disse a gralha. No reino onde nos encontramos vive uma princesa de inteligência prodigiosa. Leu todos os livros do mundo e depois esqueceu-os por completo. Recentemente decidiu-se, por fim, a procurar um esposo. Mas não lhe bastava que ele tivesse um ar distinto. Tinha, sobretudo, de saber falar bem, com grande inteligência e eloquência. Quando se soube disso na terra, os candidatos a pretendentes acorreram aos magotes. E todos falavam com grande eloquência, enquanto estavam na rua, mas, assim que compareciam perante o trono onde estava sentada a princesa, ficavam desconcertados e sem palavras, incapazes de articular uma só resposta ou frase, por mais simples que fosse. Mas o que é que isso tem a ver com o meu amigo? Perguntou a menina, ansiosa por saber o final da história. Ele também se apresentou perante a princesa? Era um dos pretendentes? Espera, tens que ter calma. Continuando. No terceiro dia, apareceu então um moço muito alegre, sem cavalo nem carruagem. Tinha os olhos a brilhar, belos cabelos compridos e sedosos, mas roupas muito modestas. Era o Kai, rejubilou a menina. Às costas trazia uma pequena mochila, disse a gralha. Não, devia ser o trenó. Tenho a certeza que era o seu trenó, replicou Gerda. É possível, disse a gralha. Não reparei bem. Em resumo, o rapaz era alegre e inteligente e falou tão bem, com tal eloquência, que a princesa o escolheu para esposo. Tenho a certeza que era ele, disse Gerda. Sempre foi muito inteligente. Oh, leva-me imediatamente até ao palácio. Imploro-te que me conduzas até ele. A gralha acedeu de boa vontade. Pediu a colaboração da sua noiva, uma gralha muito dócil que vivia no palácio. Levou a menina por umas escadas secretas até ao quarto da princesa. Mesmo no meio deste havia 2 leitos que pareciam 2 lírios suspensos por um caule grosso. Um era branco e nele estava deitada a princesa, o outro era vermelho e a menina divisou dentro dele um pescoço de trigueiro. Cai! Exclamou Gerda. Mas não era ele que ali estava deitado. Era um jovem príncipe. Gerda desatou a chorar amargamente e contou à princesa e ao príncipe a sua triste história. Pobre menina, disseram os dois. O príncipe
levantou-se e cedeu a cama à menina para que ela pudesse repousar. No dia seguinte deram-lhe roupas valiosas, um coche dourado, cavalos e criados. Desejaram-lhe boa sorte e Gerda meteu-se novamente a caminho em busca do seu amigo que tanto ansiava encontrar. Quinto capítulo. A pequena bandida. A dada altura, o coche atravessava uma escura e densa floresta, reluzindo como ouro, o que chamou a atenção dos ladrões. Os malvados saíram do bosque, apareceram à frente dos cavalos, agarraram-nos, mataram o cocheiro e os criados e obrigaram a menina a descer à força da carruagem. Estás gordinha, deve ter sido alimentada com nozes, disse a velha mulher da quadrilha. Vou devorar-te inteirinha, vai ser um belo aspipe. Mas logo interveio uma pequena bandida, sua filha. Não e não, quero que ela brinque comigo, quero que me dê o seu regalo de pele e o seu lindo vestido e que durma comigo na minha cama. Gritou e teimou tanto que a sua vontade teve de ser satisfeita. Depois agarrou Gerda pela cintura e disse-lhe: Enquanto eu for tua amiga não te matam, pois eu não deixo que sejas sacrificada. Mas agora, diz-me uma coisa, és realmente uma princesa? Não, não sou, respondeu Gerda. Contou-lhe a sua história e como gostaria de encontrar Kai, seu companheiro de brincadeiras. Falou-lhe dos tempos em que eram felizes e brincavam juntos e como tudo se alterou. A pequena ladra fez um gesto afirmativo com a cabeça e respondeu com ar sério. Não quero que te matem. Mesmo que eu me zangue contigo, não permitirei que te matem. Mais tarde, a pequena bandida levou a menina até um canto, onde havia muita palha e alguns cobertores. Por cima deles, pousadas em ripas e varas, estavam mais de 100 pássaros. Numa gaiola havia 2 pombos bravos e amarrada a um poste estava uma rena que tinha ao pescoço uma argola de cobra reluzente. A menina olhava à sua volta espantada. Estes animais são todos meus, disse a pequena bandida. Mas agora conta-me outra vez tudo o que sabes sobre o pequeno Kai. E a menina contou-lhe novamente a sua história. A pequena bandida não tardou a adormecer, passado pouco tempo, mas a pobre menina não conseguia pregar olho, com medo dos ladrões que estavam lá fora sentados à volta da fogueira. Gerda confiava na sua nova amiga, mas receava os bandidos. Foi então que, de repente, os pombos bravos começaram a falar, dirigindo-se a Gerda. Cucurru! Cucurru! Nós vimos o rapazinho, nós vimos o Kai. Uma galinha branca puxava o seu trenó. Ele ia sentado na carruagem da Rainha das Neves, que voava sobre as copas das árvores e desaparecia nos céus. O que dizem vocês? Exclamou a pequena excitada. E para onde acham que é a Rainha das Neves? Talvez para a Lapónia, respondeu a rena. É aí que ela tem a sua casa de verão. O seu magnífico palácio fica situado no Polo Norte. Na manhã seguinte, a menina contou à pequena bandida o que se tinha passado. E esta, após refletir um pouco, respondeu. Os homens já se foram todos embora, só ficou a minha mãe. Mas ela dorme habitualmente a sesta por volta do meio-dia e nessa altura vou poder ajudar-te. E assim foi. A pequena bandida começou por falar longamente com a rena e depois dirigiu-se à rapariga. A minha rena vai levar-te à Lapónia, pois sabe perfeitamente onde é. Mas eu fico com o teu regalo de pele. É tão lindo. Em troca dou-te 2 luvas grossas da minha mãe e ainda 2 pães e presunto para te alimentares durante a longa e difícil viagem que tens pela frente. A menina agradeceu à pequena bandida. Sentou-se em cima da rena e partiu por montes e vales, florestas, pântanos e aldeias. Por fim, depois da longa viagem, chegaram finalmente à Lapónia. 6º capítulo. A Lapónia e a finlandesa. Pararam defronte de uma casinha muito pobre. Lá dentro estava uma velha Lapónia a cozer peixe junto de um candeeiro de azeite. A rena contou-lhe a triste história da rapariga. Coitadas, disse a Lapónia, ainda têm muito que andar. Daqui até à Finlândia, até ao sítio onde vive a Rainha das Neves, são mais de 100 léguas.
atravessando terras geladas e agrestes. Não tenho papel onde possa escrever, mas vou rabiscar umas palavras em pele seca de bacalhau que vocês entregarão à finlandesa. Ela, melhor do que eu, dar-vos-á indicações mais precisas. Podem confiar nela sem problemas. Depois de ter aquecido e comido e bebido o suficiente, Gerda atou o bacalhau à rena, agradeceu a hospitalidade e prosseguiu o seu caminho. A viagem prolongou-se pela noite fora, sob uma extraordinária aurora boreal. Chegaram por fim à casa da finlandesa, e Gerda bateu com os nós dos dedos na chaminé, pois a casa não tinha porta. A finlandesa era uma mulher pequena e com aspecto um pouco sujo, mas recebeu-as com cordialidade e leu de seguida o que a Lapónia tinha escrito no peixe seco. Leu 3 vezes o texto, até o saber de cor, e deitou a pele de bacalhau na panela que estava ao lume, pois era boa para comer. Ela nunca desperdiçava nada que fosse comestível. Então a rena contou a história da pequena Gerda, enquanto a finlandesa ia pescando os olhos vivaces sem dizer uma palavra. Tu, que és uma mulher muito inteligente, disse a rena, por que não dás à menina o valor e a força de uma dúzia de homens para ela conseguir vencer a poderosa Rainha das Neves? A finlandesa ficou calada durante alguns instantes, mas depois pegou numa pele de animal que estava enrolada e desenrolou-a ali mesmo. Aí estavam escritas letras mágicas. A rena voltou a fazer o pedido. A menina olhou a finlandesa com ar suplicante. A mulher piscou os olhos, pediu ao animal que a acompanhasse até um canto e disse-lhe baixinho ao ouvido: É verdade, confirmo que o rapaz está com a Rainha das Neves. Todos os seus desejos e caprichos são imediatamente satisfeitos e ele julga que se encontra no melhor lugar do mundo. Os culpados desta situação são um minúsculo estilhaço de espelho alojado no seu coração e um diminuto grão de poeira de vidro alojado no olho. Primeiro, há que retirá-los. Caso contrário, nunca voltará a ser uma pessoa normal e a Rainha das Neves terá sempre poder sobre ele. Eu não posso dar à rapariga muitos mais poderes e força do que ela já possui. Não vês como ela tem sido forte até agora e o poder que ela revela? Tantas pessoas como os animais se colocam ao seu serviço. Esse é o poder que resulta de um coração puro. Não lhe foi conferido por ninguém. Se ela não conseguir tirar o vidro do corpo do rapaz, não poderemos ajudá-la. A 2 léguas daqui começam os jardins da Rainha das Neves e podes levá-la até lá. Deixa ao pé do arbusto que tem as bagas vermelhas e depois regressa imediatamente aqui. A finlandesa sentou a menina sobre o dorso da rena e esta partiu a toda a velocidade. Oh, não calcei as botas e também me esqueci das luvas, exclamou a pequena Gerda. Mas a rena não se atrevia a parar. Correu até ao grande arbusto de bagas vermelhas, deixou aí a menina e regressou a toda a pressa, tomando o caminho de casa. A pobre menina ali ficou completamente só, sem botas nem luvas, exposta ao frio gelado da Finlândia. À sua frente surgiu um regimento de flocos de neve, que eram a guarda avançada da Rainha das Neves. Eram cada vez maiores e mais medonhos. Os flocos de neve pareciam porcos-espinhos, aves enfeitiçadas ou mesmo espíritos malignos providos de garras. A menina não sabia o que fazer e com a aflição começou a rezar. O frio tornara-se tão intenso que ela via o seu hálito transformar-se em nevoeiro e ficar cada vez mais denso, tomando a forma de pequenos anjos que começaram a crescer tão depressa que os seus pés roçavam o solo. Armados com lanças, os anjos atravessaram os medonhos flocos de neve que se desfizeram em 1000 pedaços. A rapariga encheu-se então de coragem e avançou sem medo, certa de que encontraria Kai. Os anjos
Afagavam-lhe as mãos e os pés, para ela sentir menos o frio que fazia, e ela dirigiu-se ao palácio da Rainha das Neves. Não tinha tempo a perder. Na situação em que se encontrava, cada segundo contava. A sua amizade por Kai dava-lhe forças para continuar e estava disposta a enfrentar todos os perigos. Mas o que fazia Kai, entretanto? Por certo não pensava na sua amiga e muito menos imaginava que ela estivesse tão perto do palácio. 7º capítulo. Sobre o castelo da Rainha das Neves e o que depois aí ocorreu. As paredes do palácio eram feitas de neve flutuante e as janelas de portas de ventos cortantes e gélidos. No seu interior havia mais de 100 salas, a maior das quais com várias léguas de comprimento, todas vazias e friamente iluminadas por auroras boreais cintilantes. Ao centro desta sala de neve, vazia e interminável, existia um lago gelado, partido em 1000 pedaços, cada um igualzinho ao outro, constituindo uma verdadeira obra de arte. Era ali que estava o rapaz, completamente sozinho. Devido ao frio, a cor do seu rosto e das suas mãos era azulada, mas ele não dava por isso, pois a Rainha das Neves, com um beijo, havia-lhe tirado os arrepios e o seu coração era igual a um bloco de gelo. Kai não sentia nada e parecia que todo aquele cenário não o afetava. Permanecia impassível e insensível ao que o rodeava. Tinha amontoado alguns pedaços de gelo e tentava formar figuras com eles. Enquanto contemplava os bocados de gelo, refletia e pensava. Permanecia sentado com uma rigidez tal que quem o visse pensaria que estava congelado. Foi então que a menina transpôs a grande porta e entrou no palácio. Ao entrar na grande sala gelada, vislumbrou o rapaz e, ao reconhecê-lo, correu até ele, lançando-lhe os braços ao pescoço, e exclamou feliz: Kai, meu querido amigo, encontrei-te finalmente! Mas ele permaneceu sentado, imóvel e frio. A menina desatou a chorar e as suas lágrimas, muito ardentes, foram cair no peito de Kai. Chegaram até ao seu coração, fundiram o gelo e destruíram o pedacinho de vidro. Gerda começou a cantar. As rosas abrem, vão desaparecer, o menino Jesus vamos ver. Então, também ele começou a chorar. E o grãozinho de vidro saiu-lhe pelo olho, arrastado pelas suas lágrimas. Assim, reconheceu a rapariga e rejubilou de contentamento. Gerda, querida amiga, o que é feito de ti? Onde é que tens estado todo este tempo? E eu, onde é que estive? Olhou à sua volta. Isto aqui é tão frio, horrivelmente vazio. Abraçou a menina e ela riu e chorou de tanta alegria. Tudo era agora tão maravilhoso que até os pedaços de gelo perto deles começaram a dançar. E ela beijou-lhe as faces, que imediatamente ganharam cor e enrubesceram. Beijou-lhe os olhos, que logo brilharam como os seus. Beijou-lhe as mãos e os pés. Com tudo isto, Kai recuperou rapidamente a saúde. Os dois amigos deram as mãos e lentamente abandonaram o palácio. No caminho, falaram da sua amizade e dos bons tempos que tinham passado juntos e de como se divertiam e eram felizes. Conversaram sobre a avó e as rosas do telhado, e por onde passavam os ventos amainavam e o sol rompia. Junto ao arbusto das bagas vermelhas, a rena esperava impacientemente por eles e levou-os à casa de finlandesa, onde os meninos puderam finalmente aquecer-se. Depois conduziu-os até à casa da Lapónia, que tinha cortado, talhado e costurado roupas novas para eles e lhes deu também um bonito trenó. E prosseguiram a viagem. Encontraram também a pequena bandida, que mostrava um cavalo magnífico. Foi uma alegria muito grande. És um bom sem-vergonha, vagabundeando por este mundo de Deus, disse-lhe a pequena bandida. Gostaria de saber se mereces que Gerda, por tua causa, tenha tido que viajar até ao fim do mundo. Agarrou os dois pelas mãos e prometeu-lhes que os visitaria logo que passasse pela cidade. Kai e Gerda, de mãos dadas, despediram-se da sua nova amiga.
Era primavera. Havia flores maravilhosas de todas as cores e tudo estava verde. Os sinos repicaram e eles reconheceram a cidade onde viviam. Foram à casa da avó, abriram lentamente a porta e entraram no quarto da avó. Tudo estava no mesmo sítio como antes. Tudo continuava no mesmo lugar. O relógio fazia tic-tac e os ponteiros rodavam, marcando o passar do tempo. E quando atravessaram a porta, aperceberam-se que já tinham deixado de ser crianças e se tinham tornado adultos. As rosas floriam à janela e ao pé estavam as suas cadeirinhas de criança. Kai e Gerda sentaram-se, mantendo as suas mãos entrelaçadas. Já tinham esquecido, como se de um pesadelo se tratasse, a vazia e a gélida sumptuosidade do palácio da Rainha das Neves. Olharam-se nos olhos e perceberam por fim a velha canção. As rosas abrem, vão desaparecer, o menino Jesus vamos ver. E ali ficaram os dois, já adultos, mas ainda crianças no coração. E por fim chegou o verão, quente, agradável e reconfortante.